E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias referentes ao Corinthians e muito importante, venho trazer para vocês torcedores. Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vou pedindo que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então bora direto para as notícias, porque hoje a gente precisa falar sobre muitas notícias importantes do Timão. Bom, o Corinthians, infelizmente, no jogo de ontem contra o Palmeiras no sábado, infelizmente não conseguiu demonstrar um grande futebol como vem apresentado dentro do Campeonato Paulista, até porque recentemente na Sul-Americana foi um pouco esquecido. Realmente, o Corinthians não conseguiu criar grandes chances, o Palmeiras acabou criando mais chances e aproveitou, e enfim, o placar não foi muito aceitável pela torcida e obviamente pelo time do Corinthians, que dentro de campo não conseguiu arcar com aquele futebol que era para ser demonstrado, tanto pessoalmente para o seu futebol, para os jogadores, assim como o resultado para a equipe e obviamente também, claro, o futebol demonstrado e resultados também para a torcida. Recentemente, houve notícias que o técnico Ramon Dias está a um fio de ser demitido do Timão. Isso mesmo, com os altos e baixos desde o ano passado, um pouco depois, no caso do meio do ano, onde ele foi contratado. Infelizmente, até o momento, o Corinthians não consegue demonstrar aquele futebol eficiente. O Corinthians vem de altos e baixos e, obviamente, sabemos que um futebol de altos e baixos às vezes pode acontecer, mas infelizmente, desde a passagem do técnico Ramon Dias dentro do Corinthians, ele não conseguiu colocar o time para jogar pelo um bom tempo com um grande futebol e, claro, trazendo grandes resultados. Vale ressaltar que recentemente, dentro da Sul-Americana, o treinador fez substituições e colocou algumas escalações muito duvidosas para o Corinthians e, claro, também trouxe grandes resultados que não foi muito bons. Resultados que eu falo grandes de ser muito negativo. E, infelizmente, tudo que indica é que o técnico ele não vai ficar dentro do Corinthians. Sem um bom aproveitamento dentro da Sul-Americana, ganhando apenas um Campeonato Paulista e não tendo um grande futebol apresentado dentro do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já está avisando um novo técnico para comandar o time do Corinthians. Notícias que saem é que o Tite estaria conversando com o Corinthians e o Corinthians conversando com o Tite para poder viabilizar essa contratação. Entre os nomes que atuais estão liberados dentro do mercado para ser contratado pelo Corinthians, um dos nomes mais fortes que agradou tanto o time do Timão, os jogadores e até mesmo, obviamente, que é muito importante a torcida do Corinthians, seria o Tite. Notícias que saem é que depois da sua passagem pelo Flamengo, o treinador ainda quer continuar dentro do Campeonato Brasileiro, disputar uma Copa Libertadores e, claro, uma Copa do Brasil. Óbvio que atualmente ele não conseguiria disputar uma Libertadores, até porque o Corinthians está jogando uma Sul-Americana. Mas, mesmo assim, ia ser muito viabilizado pelo treinador e seria grandes campeonatos que o Corinthians poderia estar jogando e, claro, também o treinador estar disputando. Notícias que saem, então, é que seria um dos nomes mais fortes para o Corinthians contratar. Vale ressaltar que a sua última passagem recentemente, depois da seleção brasileira, foi o Flamengo e, obviamente, também ele não teve uma passagem tão ruim assim. Dependendo dos números, se a gente for ver, claro que ele teve um número muito bom, mas após muitas polêmicas e até mesmo com uns altos e baixos dentro do Flamengo, infelizmente ele não conseguiu ficar no Flamengo. Mas notícias que saem é que o treinador quer visar ainda o futebol sul-americano e o Corinthians seria a próxima equipe que o treinador, no caso, poderia estar entrando para poder estar arrumando. A Fiel quer muito o treinador está livre no mercado, o Ramon Dias não vai ficar no Corinthians, mesmo com os jogos agora que vai ver, né? E notícias que saem então é que o Tite seria uma boa contratação para estar contratando aí, para ser no caso contratado e o Corinthians estar contratando o treinador. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que a contratação aí do Tite seria uma grande contratação que poderia arrumar o time do Corinthians e trazer também um novo rumo para o time, para a torcida e até mesmo para o ambiente dos jogadores e o técnico do Corinthians, que poderia estar sendo aí, no caso, o Tite? Deixa aqui embaixo nos comentários, fechou? Agora a gente vai estar passando também com a notícia muito importante referente
a um grande jogador que estava sendo recentemente quase acertado com o Corinthians, acabou não dando bom e agora pode estar vindo de volta para o time do Timão. Fechou? Bom, o Corinthians, com grandes campeonatos pela frente, segue muito atento dentro do mercado da bola para fazer grandes contratações e estar disputando grandes campeonatos como uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e obviamente o Campeonato Brasileiro. Notícias que saem é que recentemente o Pogba estaria muito perto de estar sendo anunciado pelo Corinthians. Isso mesmo, o atleta que recentemente estava com uma penalidade e, claro, também uma suspensão do futebol por conta do doping, agora estaria livre para poder estar acertando com qualquer clube. Ele está livre do doping. Quando ele estava no doping, o Corinthians estava quase perto de estar anunciando o jogador e até mesmo abrindo grandes conversas para ele ser contratado. Atualmente, o Pogba tem 32 anos, está livre no mercado e, obviamente, também referente ao doping. Notícias que saem é que o Corinthians precisa contratar um novo meio-campista, o Corinthians já está atento dentro do mercado e que o Corinthians estaria, no caso, viabilizando a contratação do jogador. Vale ressaltar que recentemente, quando ele estava perto de ser anunciado e até mesmo acertado com o Corinthians, ele disse uma frase muito importante que acabou pegando os torcedores de surpresa. Recentemente, ele em um post acabou dizendo: se ele fosse para o Corinthians, ele jogaria até de graça, pois estaria ao lado do Depay e seria uma honra jogar perto do atleta que atualmente vem demonstrando grande futebol e tem um grande nome ainda no futebol mundial. Então, a torcida está muito, no caso, ansioso para que esse jogador chegue. O Corinthians precisa fazer grandes contratações e tudo que indica é que o Corinthians está aí muito atrás dessa contratação e pode estar anunciando logo. Vale ressaltar que recentemente, o Mundial de Clubes abriu uma vaga, ou seja, o Leão, que não está mais, no caso, no Mundial de Clubes, pode estar tendo então essa vaga deixada de lado como já teve e, claro, também pode abrir essa vaga para o Corinthians. Recentemente o Leão foi, no caso, excluído dessa competição, até porque ele faz parte de um grupo que seria do próprio Pachuca, que é outro time doméstico. Como são dois clubes, a FIFA cortou um dos clubes para poder estar disputando esse Mundial e esse seria o Leão. Então, só o Pachuca vai estar jogando esse campeonato mundial. E notícias que saem, como o Corinthians foi o último campeão depois dos europeus do Mundial, no caso, o Mundial de Clubes estaria colocando um dos favoritos como clube para jogar esse campeonato, que seria o Corinthians. E aí, o Corinthians precisa fazer grandes contratações e também com essa revirada dentro do Mundial e com essa possibilidade do Corinthians estar disputando, o Corinthians pode fazer grandes contratações para estar jogando esse grande campeonato. Sabemos que grandes clubes vão estar jogando esse campeonato, já estão investindo e o Corinthians poderia ser um deles também, que pode estar aí tendo grandes jogadores de nomes para poder jogar então essa grande competição. Então seria mais um rumo que poderia ajudar o Corinthians a ter esse jogador dentro do seu plantel. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa contratação. Você acha que o Pogba, sem o Mundial, poderia vir para o Corinthians? E claro, com o Mundial teria mais chance? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!